Oi, oi, oi pessoas, e aí, tudo bem? Olha só, mais uma aulinha de hidrostática, módulozinho em revisão, vamos lá? Olha só, física é melhor que geografia já foi, matemática já foi, aliás, matemática não foi, né? Química que foi, né? Física é melhor que... Cara, deixa eu ter critério, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje? Vasos comunicantes. Ai, o que é vasos comunicantes? Cara, vaso comunicante, tá? É qualquer recipiente em que tu coloca um líquido dentro e o líquido preenche completamente o recipiente, tá? Até botei essa descrição aqui, nananã, tá? São tubos, recipientes, né, que se conectam entre si, então tem comunicação entre eles, né? E qualquer líquido que tu coloca dentro deles vai preencher uniformemente a tubulação. Aqui eu fiz dois exemplos, eu vou falar pra ti, tá? Fiz uma mangueira de nível e um pega-ratão, uma treta de vestibular, que volta e meia os caras tentam aí te enganar, mas tu não vai ser enganado porque tu teve essa aula, criatura, tá? Beleza? Olha só, mangueira de nível, tá? Se tu for numa obra, numa construção, enfim, não raramente tu vê os pedreiros usando uma mangueira que ela é transparente e os caras colocam um líquido dentro. Geralmente é água, dá para ser xixi se quiser, não é aconselhável, tá? Colocam água dentro, tá? E quando eles pegam e juntam as duas pontas da mangueira, tu vai ver que as duas colunas de água, né, que preencheram aqui a mangueira, elas ficam no mesmo nível. Ou seja, aqui ó, elas ficam no mesmo nível. Mas por que as duas extremidades da mangueira ficam no mesmo nível? Isso aqui é importante, tá? Porque depois, isso aqui é usado para deixar no mesmo nível janelas, que também é chamado de taipá, né? Tipo assim, ó, você vai em uma obra, uma casa, enfim, quando tem duas ou mais janelas numa lateral, imagina que feio ficaria uma janela um pouco mais para cima e outra um pouco mais para baixo. Ah, então como é que os pedreiros fazem? Eles usam a ideia do nível da água, né? Hoje em dia eles batem nível até a laser, tá? Mas ainda o pedreiro raiz, tá ligado? Não o Nutella, o raiz, ele usa mangueirão de nível, tá ligado? Aí o que acontece? Se uma janela eles deixam nessa altura aqui, para ficar no mesmo nível a outra janela, eles têm que deixar nessa mesma altura aqui, ó, onde as duas colunas de água se equilibram, elas param, significa que elas estão no mesmo nível, estão na mesma altura. Mas por que as duas colunas ficam no mesmo nível? Porque a pressão que atua aqui em cima é a mesma pressão que atua aqui em cima. Ah, mas qual é a pressão que atua desse lado de cada mangueira que está aberta? É a pressão atmosférica. E a pressão que atua aqui do lado, nesse outro lado, também é atmosférica. Ou seja, é a mesma pressão atmosférica que atua dos dois lados. Por isso que não deixa nenhuma coluna mais para cima e outra mais para baixo. Se tu enfiar a boca aqui e assoprar, esse nível vai baixar e aquele lá vai erguer. Por quê? Porque quando tu assoprou aqui em cima, tu pressionou mais, tu acrescentou mais pressão além da atmosférica, tu impulsa aqui para baixo e ela sobe. Se tu enfiar a boca aqui e sugar, por que aqui a água sobe na tua direção e lá baixa? Porque aqui, quando você suga, você diminui a pressão interna aqui para menos de 1 atm e a pressão lá que é de 1 atm acaba trazendo a água para tua boca, tá? Mas em condições normais, é assim que você, né, deixa no mesmo nível, porque a pressão dos dois lados são iguais. Então, se eu marcar aqui, ó, um ponto A, vou pegar aqui na frente, ó, vou marcar um ponto A e um ponto B, ambos na superfície do fluido. Dois pontos no mesmo nível, tá? Dois pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão, ok? Agora, olha só, se eu marcar outros dois pontos, vou marcar o ponto D, ponto C, aliás, e no mesmo nível, lá também vou marcar o ponto D. Ok? Olha só, eu posso dizer que o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível, então eles estão sujeitos à mesma pressão. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto D, certo? Mas agora, o ponto C e o ponto D, eles também estão no mesmo nível dentro do fluido. Se eles estão no mesmo nível, qual é a relação entre a pressão no ponto C e a pressão no ponto
D. Opa, aqui, só escrevendo errado aqui, ó. Aqui era A e B, né? Aqui é um D. Deu, bem. Agora, qual é a relação entre a pressão no ponto C e a pressão no ponto D? Carlos, eles estão no mesmo nível. Então a pressão tem que ser o mesma. A pressão é o mesma? Sim, é o mesma. Sabe por quê? Porque olha só, se aqui em cima do ponto C você tem uma altura H de coluna d'água fazendo pressão, em cima do ponto D, que está no mesmo nível, quanto você tem de altura de água fazendo pressão aqui? Também a mesma altura H. Ou seja, quem é a pressão em cima do ponto C? É a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de água. Quem é a pressão no ponto D? É a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de água que tem o mesmo tamanho dessa. Então a pressão no ponto C e no ponto D também é a mesma. E aí fica um aprendizado, querido. Dentro de um fluido, dois pontos que estão no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Eu devo ter saído com o nariz enorme nessa gravação. Azar, tá? Buenas, sacou? Então assim, ó. Dentro de um fluido, dois pontos no mesmo nível estão sujeitos à mesma pressão. Não esquece disso. Tá, agora olha só. Vamos pra treta, pega ratão. Aí os caras botam lá uma questão lá de vestibular, nem qualquer coisa lá. Tá? E te desenham aqui um recipiente todo estranho. Aqui você tem um tubo, aqui você tem tipo um becker, e aqui você tem tipo um funil e lá um tubo mais fino. Só que todos esses tubos estão, né, conectados. E aí alguém encheu esse tubo aqui de sangue. E aí o sangue desceu, conforme o sangue desceu, foi enchendo os outros, certo? Quando você parou de botar sangue aqui, todos eles ficaram nesse ponto aqui, ó. Ou seja, todos eles ficaram aqui, ó. Todos os pontos ficaram no mesmo nível. Se todos os pontos aqui estão no mesmo nível, significa o que então entre as pressões de A, B, C e D? Pressão no ponto A, pressão no ponto B, pressão no ponto C e pressão no ponto D. Cara, se todos eles estão no mesmo nível, quem é a pressão que está atuando aqui em cima do ponto A, em cima do ponto B, em cima do ponto C e em cima do ponto D? Né? É a pressão atmosférica aqui, aqui e aqui. Ou seja, é a pressão atmosférica que atua aqui, aqui, aqui e aqui. Se a pressão é a mesma em cima dos pontos A, B, C e D e eles estão no mesmo nível, então é porque a pressão em cima dele, ó, já foi redundante, minha fala mesmo disso, né? Se os pontos estão no mesmo nível, é porque a pressão em cima deles é a mesma. Agora, olha só, aí você vai lá para o ponto E, F, G e H. Todos os pontos, o E, o F, o G e H, estão no fundo do recipiente, que é reto. Então, que é a pressão que atua aqui em cima do ponto E? É a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de água. Quem é a pressão que atua em cima do ponto F? É a pressão atmosférica mais essa pressão exercida por essa coluna de água, que tem a mesma altura dessa aqui. Em cima do ponto G, a pressão é a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de água. A mesma coisa aqui, ó, a pressão em cima do ponto H, a pressão exercida por essa coluna por a pressão atmosférica mais por essa coluna de água que tem altura H. Ou seja, a altura de água em cima de cada ponto E, o F, o G e o H é a mesma. E os pontos E, F, G e H estão no mesmo nível. Mas daí tu é convidado a um erro. Tá vendo que esse tubo ele é mais gordinho, ele tem mais água do que aqui? Aí tu vai pensar assim, não, esse tubo aqui tem mais água. Se ele tem mais água, ele vai fazer mais pressão em cima do ponto F. E esse tubo aqui tem mais água que esse aqui, então a pressão feita em cima do ponto G é maior do que a pressão feita em cima do ponto H. Nossa, pela grossura dos tubos, esse é o que tem menor pressão, esse é o que tem maior pressão, esse aqui é pressão intermediária, esse aqui também é uma pressão intermediária. E aí você está errando, abençoado. Isso aqui só está te induzindo ao erro. O ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H não estão no mesmo nível em cima do recipiente. A pressão de coluna d'água é a mesma, porque é a mesma altura de água em cima de todos os pontos. Não deixa o formato do recipiente te enganar. Os caras estão querendo te induzir ao erro. Então, a pressão em cima do ponto E, pressão em cima do ponto F,
a pressão em cima do ponto G e a pressão em cima do ponto H, ou H, são todas iguais. Ok? Falou, gurizada, até a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre vou falar sobre vasos comunicantes com líquidos immiscíveis que não se misturam. E aí vai dar treta, tá? Valeu, um abraço, beijo, saudade de todo mundo, tá? Tchau, tchau.